Amados e queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar em mais uma porção das Escrituras Sagradas. E antes de começarmos uma nova série, tanto na Igreja Aliança como em suas congregações, nós vamos pregar alguns sermões avulsos. E hoje nós vamos pregar em 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 a 14. Nós iniciaremos, após o término da série na carta de Paulo aos Romanos, uma série nos Salmos de Lamento. Isso já na próxima semana. Mas hoje nós vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 16, dos versos 5 a 14. Eu peço que você seja atencioso na leitura da palavra de Deus e que, se possível, tome notas, para que nós possamos deixar sempre guardado os ensinamentos que ouvimos aqui na hora da exposição das Escrituras. 2 Samuel 16, de 5 a 14, diz o seguinte: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem de família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a direção do nosso Deus neste momento para que compreendamos as Sagradas Escrituras. Ó Senhor, nos sentimos mais do que privilegiados de ouvir, de aprender mais acerca da Tua Palavra. Senhor, nós, como Teu povo, neste culto, nos reunimos para aprender mais, Deus, sobre o que o Senhor requer de nós. Como devemos prosseguir em algumas situações adversas que nós passamos, conforme Davi passou também no texto. E que assim, Deus, ao aprendermos as verdades aqui contidas, que não venha, Senhor, a entrar por um ouvido e sair por outro, mas que de fato possa crescer, possa frutificar em nosso coração, para que assim hajamos conforme a vontade do Senhor, conforme o Senhor requer de nós.
Deus, e que não apenas nesta palavra, mas em toda a Escritura Sagrada, possamos entender mais quem o Senhor é, ter mais apreço por Ti, amar mais a Ti e prosseguir, Deus, seja em qual for a situação, seja em qual for o tempo, da maneira que agrada unicamente ao Senhor. Instrua-nos, ó Deus, trabalha no nosso coração, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós pedimos. Amém. Meus irmãos, em alguns momentos de nossa vida, nos deparamos com situações que muitas vezes nos ferem e nos constrangem. Talvez uma calúnia sofrida, talvez uma injustiça, talvez uma traição, talvez uma crise familiar, uma crise financeira, dentre outras coisas dessa natureza. E é verdade que muitas vezes, como somos acometidos por essas situações, não sabemos agir corretamente. Agimos muitas vezes de forma precipitada, à nossa maneira, conforme o nosso coração, piorando a situação que já estava ruim. Mas o texto que nós acabamos de ler, no qual meditaremos nessa noite, nos ensinará a agir corretamente em meio a situações adversas que surgem na nossa vida. Mas não apenas isso, também nos ajudará a agirmos acima de tudo conforme a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, este livro, o segundo livro do profeta Samuel, conta a história do reinado de Davi, que por um tempo foi seguido por triunfos e bênçãos vindas da parte do Senhor. Segundo Samuel nos mostra que as tribos aceitaram o reinado de Davi como ungido do Senhor, e assim ele passou a reinar sobre Israel. E ali nós vimos Davi sendo conduzido por Deus às vitórias, aos triunfos, ao estabelecimento de uma cidade, de um reino que estava de fato refletindo a boa vontade e a misericórdia de Deus no meio do seu povo, através do rei Davi. Mas história essa também que é seguida de uma enorme falha moral e suas tristes consequências. Na segunda parte do texto nós vemos Davi errando terrivelmente contra Deus e as consequências que vieram deste erro. E no contexto da passagem que nós acabamos de ler, Davi ele está fugindo, ele está se refugiando do seu filho Absalão, seu filho que usurpou o seu próprio trono. E quando Davi estava fugindo de Absalão, ele se depara com outra situação adversa. A situação onde um homem da casa de Saul, um homem chamado Simei, começa a lançar calúnias contra Davi. Mas ao contrário de muitas vezes em que Davi errou em suas ações, aqui nesse texto, Davi age de maneira correta. Aqui nesse texto, com certeza, o Senhor o ajuda, o auxilia, o guia para que ele haja de maneira correta. E será a partir das atitudes de Davi que também aprenderemos nesta noite como agir corretamente em meio a situações adversas. Como agir corretamente em meio a situações adversas? E conforme nos ensina o texto, nós veremos, em primeiro lugar, que não devemos agir de maneira intolerante e de maneira vingativa. Não seja intolerante e vingativo. A narrativa nos mostra que ao chegar a Baurim, uma vila que era da tribo dos benjamitas, Davi foi avistado por Simei, que era parente de Saul, Saul que foi antecessor de Davi no trono de Israel. E a narrativa nos conta que este homem saiu da sua cidade para seguir Davi e para amaldiçoá-lo. É interessante também quando nós observamos que o único outro indivíduo que tinha amaldiçoado Davi cara a cara antes foi Golias, o gigante. As crianças aí vão lembrar da história de Davi e Golias.
Golias tinha sido o único que tinha amaldiçoado Davi cara a cara, e agora Simei faz a mesma coisa. E ao mesmo tempo que Simei ia amaldiçoando Davi, ele lançava pedras contra o rei e aqueles que o seguiam. Estava com Davi naquele momento os seus servos, o seu povo e os seus valentes guerreiros, homens fortes que derrotava apenas um, derrotava vários inimigos. E é possível que nesta cena houvesse uma espécie de trincheira entre o lugar que Davi estava com o seu povo e o lugar que Simei estava. É como se o povo de Davi e o rei caminhassem de um lado, tivesse aí uma abertura no meio, e do outro lado tivesse Simei amaldiçoando e lançando pedras. E o verso 7 nos fala do teor das palavras proferidas por Simei enquanto amaldiçoava Davi constantemente. Primeiro ele chama Davi de homem de sangue, ou conforme está na língua hebraica, homem de sangues. Ou seja, é como se Davi tivesse mais de uma morte em suas costas. Ele estava culpando Davi da morte de Saul, de Jonas, de Abner, de Isbosete, embora Davi não tivesse nada a ver com a morte desses homens. Mas Simei dizia: você é homem de sangues, você matou essas pessoas no plural. Também chamou de homem de Belial. Aqui não é usado como um nome pessoal para Satanás, como é possível ver em 2 Coríntios 6,15. Mas quando alguém era chamado de homem de Belial na época, era como se fosse um homem da maldade, um homem da inutilidade, uma pessoa má, sem escrúpulos algum, e confiando no seu próprio julgamento. Simei acreditava que Davi estava tendo a devida paga pelos seus atos, vindos do próprio Deus. Tá bom, você está passando por essa situação, você está sofrendo com isso aí, você merece isso, porque você matou Saul, porque você matou Jonas. Veja, nós sabemos que Davi está passando por isso, por um erro que ele cometeu, mas não era o que Simei estava falando. E isso, meus irmãos, nos faz pensar, aplicando para o nosso tempo, para as situações que nós passamos, que às vezes são nos momentos de grande vulnerabilidade que algumas situações adversas surgem. Quando nós estamos passando por dificuldades, outras situações vêm, parecendo que as densas ondas da vida estão nos engolindo, estão nos afogando, estão nos sufocando. E além disso também, sempre surgem pessoas para trazer calúnias. Você já parou para observar que em meio a situações adversas sempre vai aparecer alguém para dando pitaco, dizendo assim: você merece estar passando por isso? Você está passando por essa situação adversa? Bem feito. Quem mandou você passar por isso? Você está passando por essa dificuldade, muitas dificuldades, mas você não acredita? Cadê esse Deus que você serve? Ou coisas do tipo acontecem. E é verdade, meus irmãos, que nós já tivemos essa experiência. Os homens de Deus passaram por isso nas Escrituras, como Jó. Lembra que quando Jó estava doente, os seus amigos chegavam: Jó, você está em pecado. Na verdade, nós sabemos que os planos de Deus não era esse, não era porque Jó estava em pecado, mas os amigos de Jó se juntaram e disseram: se arrepende, você está em pecado. A única explicação para você estar passando por isso é porque você está em pecado. Calúnia, não era por causa disso. Mas a verdade é que em momentos difíceis, além de outras situações surgirem, nós também ouvimos que estamos passando por esse tipo de situação porque a gente merece, ou simplesmente por fazer coisas que outras pessoas julgam erradas, quando muitas vezes são propósitos de Deus insondáveis, que claro, são para trabalhar no nosso coração, mas ninguém consegue explicar o real motivo. Mas foi aí, em meio a essa situação, onde Simei está amaldiçoando a Davi, lançando calúnias contra Davi, que Absai se indignou contra Simei, e no verso 9 pediu para arrancar a cabeça de Simei. Veja novamente comigo aí o verso de número 9. Então Abissai, filho de Zeruías, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor?
deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Abissai era filho de Zeruia. Zeruia era meia-irmã de Davi, a mãe de 3 importantes guerreiros do exército de Israel, mãe de Joabe, mãe de Abissai e mãe de Azael, conforme é possível ver aqui em 2 Samuel. Mas Abissai, ele era conhecido por algo peculiar. Abissai era um homem sanguinário. Abissai tinha pedido lá em 1 Samuel para matar Saul, quando Saul estava perseguindo Davi. Ele teve a oportunidade e ele pediu para matar Saul. E foi ele que ajudou Joabe a assassinar Abner. As escrituras vão mostrar também que ele era um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi eram super guerreiros. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes de super-herói que um só derruba vários, e a gente fala que mentira, mas na Bíblia isso era verdade. Apenas um desses guerreiros de Davi destruía 300 filisteus fácil. E ele era um dos valentes de Davi. O que um homem igual Simei poderia fazer contra um homem igual Abissai? E é possível que este momento onde Abissai pegue a cabeça de Simei seja o ponto principal dessa passagem que nós estamos aprendendo. Isso porque, irmãos, preste bastante atenção nisso. Esse texto é escrito em forma de quiasmo. O que é um quiasmo? O quiasmo é um recurso literário da poesia hebraica, onde se vê o cruzamento, a inversão dos elementos relacionados em construção paralelas. O texto é construído com ideias do início e também do final, e elas vão se afunilando. Quando chega no ponto central dessas ideias que vão se afunilando, ali nós temos o ponto principal da passagem. E o ponto principal da passagem é quando Abissai pede aqui a cabeça de Simei. Porém, o que se viu de Davi foi algo inesperado. Davi também era um grande guerreiro. Davi poderia dizer assim: vai lá, passa aí, mata esse conversador, está lançando calor, arranca a cabeça dele e pronto. Mas Davi perguntou o seguinte: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Deixa-o amaldiçoar. Ou, conforme está no texto hebraico, filhos de Zeruias. Provavelmente não só Abissai, mas os outros filhos de Zeruias que estavam ali, Joabe e Azael, queriam matar Simei. Abissai é colocado como uma figura central, mas tinha outros ali querendo arrancar a cabeça também de Simei. Mas Davi preferiu agir de maneira contrária, diferente dos versos anteriores onde ele errou. Davi errou várias vezes. Aqui dos versos 1 a 5 do capítulo 16, por exemplo, ele acreditou nas mentiras de Ziba a respeito de Mefibosete. Mas agora ele age corretamente, sendo com certeza instruído pelo próprio Deus, porque o que vem de bom do homem vem também unicamente de Deus. E Davi é instruído a agir corretamente por motivos sábios, como veremos no próximo ponto. Mas temos aqui, irmãos, uma lição importante: não seja intolerante, não seja vingativo em meio a situações adversas. Seja em casos que se assimilem a este, onde houve calúnia, ou qualquer outro caso que aconteça que você está sendo pego de surpresa. Eu me lembro de uma situação que foi sobre o meu conhecimento, claro, durante algum tempo, pessoa conhecida, onde uma família de pessoas que se diziam crentes começou a destronar. E a grande parte das brigas, das confusões, vinham dos cônjuges. O marido estava traindo a mulher que se dizia crente. E certamente essa mulher foi vítima. Essa mulher foi humilhada. Essa mulher foi destratada. Não foi amada como deveria. Mas ela preferiu, ao invés de agir com a sabedoria bíblica, agir com a ira, agir com a indignação. E falta de respeito gerou falta de respeito, violência gerou violência, tristezas gerou tristezas, até que uma família que parecia estruturada se diluiu,
Porque no momento das adversidades foi colocado a justiça do coração em primeiro lugar, do que propriamente agir conforme a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, acontece também na vida de muitas pessoas que se dizem crentes, porque o grande obstáculo que é necessário vencer é o coração. Porque o nosso coração, ele requer justiça imediata em meio às injustiças e adversidades que nós vivemos. E para isso utilizamos armas que estão sempre engatilhadas para nós obtermos essa justiça, dentre elas a ira. Nós estamos estudando na escola dominical sobre ira, e nós estamos vendo que a ira, apesar de juntamente com ela vir aquela sensação de que nós estamos certos, porque o que nós achamos não está sendo cumprido, então nós estamos certos em explodir, em falar, em nos irar, em agir pecaminosamente. Nós estamos vendo que é um problema do coração do homem, onde nós criamos regras que devem ser seguidas pelo nosso próprio, onde nós criamos um mundo dos nossos termos apenas, e quando esse tipo de regra, ou nosso mundo interior, ele não é recebido, ele não é respeitado, ele não é aceito do nosso jeito, a gente explode, a gente fala, a gente briga, a gente machuca, a gente calunia, ou então a gente fica tão irado que não consegue falar nada, mas adoece a nós mesmos. Isso porque nós sempre queremos a justiça a nossa hora. Somos como Abissai, estamos sempre com a espada preparada para decepar cabeças. Ted Tripp, um autor, um teólogo, ele observa, por exemplo, que quando nós estamos criando os nossos filhos, nós somos rápidos em ensinar os nossos filhos a devolver na mesma moeda as ofensas que recebem na escola ou na faculdade. Ah, meu filho, o colega pisou no seu pé, vai lá e pisa no pé dele também. O colega te fez mal, vai lá e faça mal a ele também. O amiguinho pegou, quebrou seu brinquedo, vai lá e quebra o dele também. Na faculdade falou alguma coisa que te magoou, vai lá, briga, xinga, devolva na mesma moeda, quando nós deveríamos ensinar aos nossos filhos a serem tolerantes, agir com paz, não com impulsividade, muitas vezes virar a outra face também. Falar de virar a face hoje é uma ofensa. Falar de suportar é difícil, mas em meio a essas situações adversas, conforme o texto nos ensina, não seja intolerante, não seja rápido em exercer a justiça própria, não seja vingativo, não queira a coisa à sua maneira. Mas, se não devemos requerer justiça por meio de ações pecaminosas, quem pode conquistá-las por nós? E é aí que nós veremos no texto, aprendendo a agir corretamente em meio a situações adversas, que nós devemos, acima de tudo, confiar no julgamento do Senhor. Devemos confiar no julgamento do Senhor. Volte aí ao verso de número 10. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem diria, porque assim fizeste? Meus irmãos, em meio à resposta de Davi, temos outras grandes lições para serem tiradas. Há momentos em que o silêncio e a submissão são as melhores respostas que nós podemos dar. Davi não tinha o desejo de se vingar de si mesmo naquele momento, pois entendeu que aquela situação foi permitida e enviada pelo próprio Deus. Ele diz: deixai-o que amaldiçoe, pois se o Senhor o ordenou, quem pode dizer não faça assim? Sabe uma das coisas que a gente não percebe por causa do nosso coração egoísta? Que situações adversas, que dificuldades, que calúnias, que aflições, ou qualquer outra coisa do tipo, problemas que surgem nos relacionamentos interpessoais, estão na permissão de Deus.
Deus não perdeu o controle de nada e nunca perderá. E nós não entendemos também que quando essas situações surgem, Deus está usando para trabalhar o nosso caráter. A grande questão também é que muitas vezes a gente falha. Por quê? Porque só olhamos primeiro para os nossos planos e não para os planos de Deus. Davi entendia o momento que estavam passando. Ele entendia. Meus irmãos, Davi estava sofrendo com as consequências do seu pecado. Vamos lembrar um pouco. Lembre-se que Davi, ali no capítulo 11, ele olha Batseba. Ele não foi para a guerra quando deveria ir. E ele se apaixona pecaminosamente por aquela mulher. E chama, coabita com ela. Depois pega e assassina o seu marido, um homem que era fiel ao rei, Urias. O sangue cai nas suas mãos, o sangue de Urias. Davi matou um homem inocente para usurpar, para roubar a mulher daquele homem. Então Davi, ele passou um tempo distante do Senhor, com um coração pesado, como ele descreve nos Salmos, os seus ossos estavam secando, o vigor dele se tornou em sequidão de estio, porque é isso que o pecado acariciado e não resolvido faz. Ele seca a nossa vida, ele destrói a nossa vida, ele derruba a nossa vida, ele arranca de nós o vigor de uma vida espiritual. Davi estava agindo, conforme alguns textos nos mostram, de maneira impaciente com seus inimigos. Mas irmãos, chegou um dia em que o profeta Natã confrontou Davi. E Davi, naquele momento, ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus. Mas apesar do Senhor não matá-lo por causa do seu pecado, deixou claro que haveria consequências. E o que nós vemos a partir daí é só desgraça. Aminon, filho de Davi, possuiu sem poder, de maneira inescrupulosa, terrível, a sua irmã Tamar. Depois ele foi morto por causa disso, por meio de seu outro filho, Absalão. E Absalão, então, ele usurpa também o trono de seu pai. Então Davi está fugindo do seu filho, mas ele tinha consciência que tudo isso foi por causa do seu pecado. E veja que no verso de número 11, Davi diz o seguinte: eis que meu próprio filho procura me tirar a vida, quanto mais esse benjamita aí. Veja que dano esse homem pode me causar se meu próprio filho, é como se ele dissesse, sangue do meu sangue está me perseguindo, tentando me tirar a vida. Mas, meus irmãos, essa atitude aponta para o fato que Davi, ao não querer matar Simei, estava expressando a sua confiança de que Deus conduziria aquela situação de maneira que ele mesmo, Davi, não poderia. Davi não sabia claramente a vontade de Yahvé neste assunto, mas confiava que ele faria a coisa certa e apropriada, conforme nós vemos no verso de número 12. Veja aí novamente o verso 12: talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Irmãos, em Êxodo 22, 28, nós vemos que era proibido um líder de Israel ser amaldiçoado ou caluniado injustamente. E talvez por isso Davi conhecia essa palavra aqui, e talvez por isso ele entendia que o Senhor poderia transformar aquela maldição em bênção. Ele não estava simplesmente esperando algo, não, ele estava confiado no que o próprio Deus tinha dito antes. Nós vemos também em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não se cumpre. A maldição de Simei não era válida, porque Davi não tinha matado Saul, seu filho. Mas, meus irmãos, devemos lembrar que as circunstâncias nem sempre revelam claramente a vontade de Deus. O texto não deixa claro como essa situação trataria a vida e o coração de Davi de forma profunda. E sim, o Senhor reverteu aquela situação. Davi colocou nas mãos do Senhor, e sim, o Senhor reverteu aquela situação. Apesar de não saber como claramente Deus
tratou o coração de Davi daquele jeito, por confiar no Senhor, o Senhor reverteu aquela situação. Porque aqui no capítulo 19 de 2 Samuel, Simei vem até Davi, Simei vem até Davi e se retrata. Mas lá em 1 Reis, no capítulo 2, o texto nos mostra também que Simei morre pelas mãos de Salomão, filho de Davi. Salomão havia dado uma ordem a Simei e ele descumpriu. E Salomão disse: se você descumprir a minha ordem, eu vou matar você. Então, o rei Salomão disse a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Salomão está dizendo assim: fui eu ou fui meu pai? Ele disse: se o Senhor fez recair sobre você a sua maldade, foi o julgamento de Deus que prevaleceu contra Simei, e não a espada de Abissai, e nem o próprio Davi. E o texto, meus irmãos, termina dizendo que Davi e o seu povo seguiram em frente. O verso de número 14 diz aí que eles chegaram ao Jordão, provavelmente na tua Bíblia em português, mas no hebraico diz apenas que eles chegaram a um lugar para descansar. Seguiu em frente. Seguiu em frente. E assim, meus irmãos, este texto não trata de um triunfalismo. Esse texto não trata de uma exaltação pessoal do homem em meio aos seus sofrimentos. Talvez um pregador antropocêntrico ou irmãos de coração antropocêntrico podia dizer assim: olha, assim como Deus se vingou porque Davi foi caluniado, ele vai ser vingado quem calunia você também. Esse não é o foco do texto. Não é esse triunfalismo egoísta. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ensina a agir de maneira sábia, confiando no Senhor Deus, que Ele lidará melhor com a situação do que nós mesmos, do que a nossa justiça própria. Queridos, nos meios das situações mais terríveis que você passará, Deus sempre se importará com a sua vida e agirá para a glória dEle. Entenda isso. Toda situação adversa, seja essa aqui, ou seja outra, seja desse tipo, ou seja de outro tipo, seja o que for que você passe, que seja de adversidade na sua vida, confie nos planos de Deus, haja com maturidade, haja com sabedoria, haja com paciência, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nessa situação, meus irmãos, tendemos a nos apegar a elas e não seguir em frente. Já reparou que quando nós passamos por esse tipo de situação, parece que nós nos estagnamos nelas? Você pode até sair do meio dessa situação, mas você vai para o trabalho e sua cabeça está lá. Você pode até sair dessa situação, mas você vai passear, sua cabeça está lá. Na adversidade, no problema, na calúnia, ou seja, no que for. Você pode ir por fim do mundo, mas aquilo ainda vai estar na sua cabeça. Mas veja que Davi seguiu em frente. Ele tinha o objetivo de chegar a algum lugar. E chegou, descansou. Siga em frente confiando no Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para o exemplo maior a ser seguido, que não é Davi. O exemplo maior a ser seguido é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Davi tipificava. O que dizer, meus irmãos, de Cristo Jesus? Houve alguém mais caluniado do que ele, que sofreu injustamente com a língua de religiosos maldosos, que sofreu injustamente com as palavras de pessoas tolas, que foi chamado de tudo quanto é coisa ruim, que foi xingado também de filho do diabo, que agia por meio de Beelzebul, que era beberrão, que era mentiroso, que era tolo. E em momento nenhum Jesus arrasta a sua espada e arranca a cabeça de ninguém. Pedro quis arrancar a cabeça de um, arrancou a orelha, mas Jesus não.
Ele é Deus. Ele poderia acabar com tudo naquele momento. Ah, vocês estão aqui me caluniando, eu vim salvar vocês. Ah, vocês não querem não? Tá bom, não vou acabar com tudo não, meus queridos. Jesus tinha um plano. Jesus tinha um propósito. E apesar de saber do seu destino doloroso, no Getsemane ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feito a sua vontade. Cristo sabia que apesar de passar pela morte, Deus Pai o ressuscitaria. Ele seria ressuscitado como Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso maior exemplo. Jesus agiu com sabedoria nos propósitos eternos. Jesus confiou que beber o cálice da ira do Pai era o plano a ser seguido, e sim, deu certo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Portanto, meus irmãos, sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Devemos viver como Cristo viveu. Devemos nos atentar às suas palavras. Se virem uma face, dê também a outra. Certo que esse texto não é como muitos imaginam, né? Se alguém lhe dá uma bufetada, dê outra face para tomar outra bufetada. Tem aspectos teológicos mais profundos, mas se lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se lhe forçar a andar uma milha, vá com ele duas. Nós não estamos aqui para agir como mundanos. Nós somos cristãos, e cristãos seguem o exemplo de Cristo Jesus. Portanto, quer saber agir em meio a situações adversas? Use este texto para aprender, mas acima de tudo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o nosso maior exemplo, Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu já estou encerrando essa mensagem, para assim, então, nós prosseguirmos com os aspectos do culto. Mas quero um manual como agir corretamente em meio a situações adversas. Lembre-se sempre do maior e melhor manual para a vida, que é a palavra.